Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani, ou Eloi, Eloi, lema sabachthani. Afinal de contas, Jesus foi ou não foi desamparado por Deus o Pai durante sua crucificação? É sobre isso que nós estaremos estudando agora, meus irmãos, e vamos aproveitar também a oportunidade para entender a diferença entre os nomes Eli e Eloi. Essa passagem é apresentada nos evangelhos de Mateus e Marcos, sendo que Mateus traz o nome Eli, Marcos traz o nome Eloi. Vamos iniciar aqui na passagem de Mateus, meus irmãos. Isso aqui está em Mateus capítulo 27, versículo 46, que diz bem assim: Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa aqui é a passagem de Mateus, meus irmãos. Agora nós vamos para a passagem de Marcos. Marcos 15, versículo 34, está escrito bem assim: E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, meus irmãos, a gente viu que aqui em Mateus está dizendo bem assim: Eli, Eli, lema sabachthani, enquanto Marcos diz Eloi, Eloi, lema sabachthani. Então, a primeira diferença que a gente vê sobre esse aparente desamparo de Deus para com Jesus na cruz é sobre esse nome. Aqui a gente traz algumas referências bíblicas a respeito. A primeira referência dela, meus irmãos, a primeira referência bíblica a respeito é esse Salmo 22, logo no versículo 1, que diz bem assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Meus irmãos, olha só que interessante. Aqui é Salmo. Salmo, nesse caso, Salmo de capítulo 22, é um livro que foi escrito antes de Jesus. Então, ele é um dos livros poéticos do Antigo Testamento. Então, isso tudo aqui veio cerca de 1000 anos antes de Jesus. Jesus ainda viria depois. Então, o que Jesus falou na cruz está dentro desse salmo. Vê que ele repetiu que está esse salmo aqui, o Salmo 22 primeiro, tá vendo? Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse salmo aqui, a gente já estudou esse salmo em aulas anteriores, ele é considerado um salmo profético. Ele tinha palavras que iriam acontecer por Jesus lá na frente, depois de um tempo. Inclusive, Jesus proferiu essas palavras. A gente vê também que tem outras passagens interessantes nesse salmo aqui. Olha aqui o versículo 15, meus irmãos. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Ou seja, está se referindo ao fato dele ter sede. E lá na cruz ele também disse que tinha sede. Quando deram vinagre para ele beber, já tinham tentado dar vinho com fel. Depois deram vinagre, a gente estudou sobre isso com mais detalhes. Já tivemos aula sobre isso, tá? Olha o versículo 18 aqui, meus irmãos, do Salmo 22. Diz bem assim: Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. A gente vê que isso também aconteceu na crucificação. Quando repartiram as roupas de Jesus, lançaram sorte sobre a túnica de Jesus. Então esse salmo aqui é um salmo. Salmo 22 é um salmo profético, por assim dizer, nós podemos chamá-lo assim, em que nesse versículo primeiro, tá essa parte, Deus meu, por que me desamparaste, que foi citada por Jesus na cruz e está registrado tanto em Mateus quanto em Marcos. Meus irmãos, vamos para alguns comentários bíblicos a respeito. Aqui nós trouxemos para os senhores alguns comentários. O primeiro deles é o comentário de Hendrickson, comentário de Mateus, a partir do versículo 46. Esses comentários bíblicos, eles são profundos. E um estudo como esse, que a gente quer saber se Jesus foi desamparado ou não, é um estudo que a gente não pode chegar aqui e simplesmente falar algo da nossa cabeça para os senhores. Então a gente trouxe os comentários bíblicos para que a gente possa entendê-los, meus irmãos, vai exigir leitura da gente. Então a gente vai investir parte do tempo lendo aqui para ter uma maior reflexão a respeito, tá?
Primeiro, Hendrickson, em Mateus 46, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz assim, o elo entre as trevas e o grito é muito estreito. As trevas são símbolo do conteúdo agonizante do grito. Esta, pois, é a quarta palavra da cruz, sendo a primeira que Mateus e Marcos relatam. Saiu dos lábios do Salvador um pouco antes dele exalar o seu último suspiro. Meus irmãos, ele fala algumas coisas interessantes aqui, meio que filosóficas, e ele disse que essa é a quarta palavra da cruz. A gente já fez também aula sobre as 7 palavras que ele falou na cruz, essa aqui é a quarta, sendo que é a primeira que Mateus e Marcos relatam. Todas as outras tinham sido relatadas nos outros 2 evangelhos, Lucas e João. Então essa é a primeira e, na verdade, a única de todas que Mateus e Marcos relatam das palavras de Jesus na cruz. Saiu dos lábios do Salvador um pouco antes dele exalar seu último suspiro. A gente viu que nos momentos finais ele falou 3 palavras. Essa daqui foi uma delas. Nos evangelhos, o que aconteceu entre meio-dia e as 15 horas é um hiato silencioso. Nós estudamos na primeira parte da crucificação de Jesus que entre 9 da manhã a meio-dia foi a primeira parte da crucificação. E ele está dizendo bem assim, entre meio-dia e as 3 da tarde, às 15 horas, é um hiato silencioso, porque a gente vê na palavra de Deus que houve trevas sobre toda a terra, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Tudo o que sabemos é que durante essas 3 horas de trevas intensas, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Ele estava sendo feito pecado por nós, e aqui ele traz a referência. Estava sendo feito uma maldição, e aqui ele também traz a referência. Coríntios 5:21 e Gálatas 3:13. Ele estava sendo ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O Senhor estava lançando sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53 é um capítulo bem conhecido do livro de Isaías, meus irmãos, que é um capítulo messiânico. O próprio livro de Isaías já é um livro de um profeta messiânico. Então, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Isso tudo vem daí do capítulo 53 de Isaías. Então, aqui Hendrickson começou trazendo meio que um panorama para a gente. Agora ele vai falar um pouquinho aqui nessas palavras, a expressão Eli, Eli. Ele está dizendo assim, olha, a expressão Eli, Eli é hebraica. Vê o Salmo 22, que é o salmo que a gente acabou de ler no versículo 1. Ele está dizendo que é o 22:2 no original. Em Mateus 27:46, Eli, Eli, segue o texto do grego do Novo Testamento, e aqui ele sai falando da manuscritologia. O restante, lema sabachthani, é aramaico. Ele falou 2 coisas aqui, hebraico, perdão, meus irmãos, falou grego também, mas grego é manuscritos. Vamos falar das linguagens da época, hebraico e aramaico. A gente sabe que a língua que Jesus falava era aramaico, era a língua que o povo falava, tá? Mas os manuscritos que eles utilizavam, a Bíblia que eles utilizavam, que hoje para a gente é o Antigo Testamento, eram manuscritos que estavam escritos no hebraico. Então ele falava aramaico, mas a Bíblia da época de Jesus, vou utilizar esse termo, era a Bíblia com a língua hebraica. Então às vezes a gente vê algumas coisas misturadas entre hebraico e aramaico. Então, ele está dizendo que a expressão que está em Mateus, que é que a gente leu, Eli, Eli, é hebraico. Mas lema sabachthani é aramaico. Então, Mateus misturou ali a parte inicial em hebraico, Eli, Eli, depois colocou um aramaico, que era a língua que eles utilizavam. Lembrando que o Salmo 22, no original, nos manuscritos originais, o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico. Teve algumas partes também em aramaico, mas a gente não vai tratar sobre isso. Vamos tratar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá, meus irmãos? Então ele está dizendo assim, a linha hebraica do Salmo 22 é Eli. Sim, naturalmente. Então a gente sabe que o hebraico, o original hebraico é Eli. O resto é Eu Yama Azatani. Ele saiu falando aqui coisas dessas línguas, a gente não vai se aprofundar, para a gente o que importa é a diferença entre Eli e Eloi. Mas é razoável pressupor que Jesus expressou essas palavras num só idioma. Naturalmente, ele pode ter falado tudo só no hebraico
se Jesus estava repetindo o Salmo 22 do jeito que ele foi escrito, ou ele pode ter falado tudo no aramaico se ele estava falando no idioma dele. É isso que o comentário quer dizer. Se tal idioma era hebraico, as primeiras duas palavras poderiam ter soado algo parecido com o nome do profeta Elias, lançando alguma luz sobre o versículo 47. Ou seja, se o idioma que Jesus falou era hebraico, ele estava repetindo idêntico ao Salmo 22 no original, ele falou Eli. E se ele falou Eli, o nome pareceu com o nome Eliá. Eliá é Elias. E Eli é o Deus meu, Deus meu. Eliá, ou Eli. Por isso, aí, onde é que está, né? A gente vê que nos versículos seguintes, as pessoas que estavam ali próximas, tinha muito barulho, quando Jesus falou Eli, as pessoas pensavam que eles estavam chamando por Elias. Então, isso aqui é uma das prováveis explicações para isso. É interessante isso aqui, meus irmãos. Entretanto, como NN indica em seu aparato textual, isso aqui são referências de manuscritologia, a variante Eloi conta como torte apoio textual em Mateus. Ver também Marcos 15:34. Portanto, é preciso admitir a possibilidade aqui de que Marcos, como ocorre com frequência, é quem fornece as palavras na forma exata em aramaico e que Jesus as pronunciou, enquanto Mateus é correto. Representa um texto que vincula a passagem diretamente com o hebraico do Salmo 22 e com as palavras de escárnio, está chamando por Elias. Vamos ler logo outro parágrafo para a gente comentar sobre isso, meus irmãos. A certeza com respeito ao texto que reproduz as palavras exatas em Mateus, seja Eli ou Eloi, talvez seja impossível. Isso aqui ele já traz uma conclusão para a gente disso, né? Ele está dizendo que Marcos falou Eloi, que é aramaico. Ele está dizendo muita coisa importante, eu vou tentar filtrar a interpretação desse comentário aqui para a gente poupar tempo. Marcos falou aramaico, Eloi, enquanto Mateus falou Eli. Mateus, ele trouxe a fala de Jesus em cima do Salmo 22, no original hebraico, enquanto Marcos trouxe tudo em aramaico, que é em cima do idioma de Jesus. Então, Jesus pode ter falado Eloi ou pode ter falado Eli. Alguns acreditam que Eloi, como ele falou para cá, mas outros acreditam que ele pode ter falado Eli. E por que ele teria dito, porque Mateus teria trazido Eli, que é o original do Salmo 22 no original hebraico, que é uma língua hebraica. Ele teria trazido Eli, porque depois o pessoal se confundiu que estaria chamando ele por Elias. Então Mateus trouxe logo o original hebraico. Meus irmãos, a gente já estudou em aulas anteriores também sobre os evangelhos, e a gente viu que enquanto o evangelho de Marcos era mais direcionado ao povo romano, o povo gentil como os romanos, mais prático, o evangelho de Mateus era mais direcionado ao povo hebreu. Então o povo hebreu ele era mais ligado, era mais interessado nos originais dos manuscritos, nos originais hebraicos, nas profecias bíblicas. Então, no que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que era a Tanakh deles, que é a Bíblia deles. Então Mateus se preocupou mais em trazer esse hebraico e ele colocou Eli. E Marcos colocou Eloi. E aí ele conclui dizendo assim: a certeza com respeito ao texto, que reproduz as palavras exatas em Mateus, Eli ou Eloi, talvez seja impossível, então não tem como a gente saber ao certo se realmente foi Eli ou se realmente foi Eloi. O que é que a gente sabe? Que ele falou a passagem do Salmo 22, que no original foi escrito em hebraico, mas a língua que Jesus falava era aramaico. Jesus pode ter citado tudo em hebraico, Jesus pode ter citado tudo em aramaico. Ele citar uma parte em hebraico e em aramaico, outra parte é mais improvável. E a gente sabe que Mateus tratou mais o original hebraico e Marcos tratou o aramaico, que era o idioma que Jesus falava. Isso a gente sabe, isso é interessante saber, tá? Outra coisa que é interessante saber é que eles se confundiram que Jesus estava chamando Elias. Também aí mantém aberta a possibilidade de que Jesus tenha falado Eli, que é o original hebraico, e não descarta essa possibilidade. Então, qual dos dois foi de certeza absoluta? Não temos como saber, de acordo com esse comentário. Mas a gente sabe as diferenças agora, a gente sabe as diferenças entre eles, meus irmãos. Vamos seguir ainda que tem mais coisa aqui no comentário de Hendrickson,
Ele fala bem assim: certamente isso aconteceu ao longo do período de sua humilhação, desde a concepção até a morte e sepultamento, mas especialmente no Getsemane, no Gabatá e no Gólgota. Gabatá ou Gabatá é aquela parte que Pilatos colocou os pés, chamado litóstroto também em outras versões. Getsemane é o jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras que Jesus suou gota de sangue. E Gólgota, a gente também já fez aula sobre isso, ou Calvário, o lugar da caveira. Calvário é o que a gente chama hoje, que veio do latim, é a montanha que Jesus foi crucificado. Mas a gente não vai tratar sobre esse comentário dele aqui de cima não, meus irmãos. Só esses três aqui por curiosidade pra gente. Olha o que ele diz, a pergunta a ser formulada é: mas como era possível Deus abandonar Deus? E aqui a gente já entra no outro tópico, que é um dos tópicos principais dessa nossa aula de hoje. Será que Deus abandonou Deus? Porque Deus não era 100%, Jesus não era 100% Deus, 100% homem. E Deus Pai abandonou Jesus? Porque Jesus falou, Deus meu, porque me desamparaste. Foi uma fala de desamparo. E aí ele vai tratar sobre isso agora e a gente vai ler. A resposta seria que Deus, o Pai, abandonou a natureza humana de seu filho, e mesmo assim no sentido limitado, embora de forma muito real e agonizante. O sentido não pode ser de que houve um tempo em que Deus, o Pai, deixou de amar seu filho. Tampouco pode significar que o filho tenha de alguma forma rejeitado o Pai. Longe disso. Ele prosseguiu chamando por ele, Deus meu, Deus meu. E por essa mesma razão podemos estar certos de que o Pai o amava tanto como sempre. Meus irmãos, a gente está de olho num comentário bíblico, é um comentário de Hendrickson, é um dos melhores que eu já vi. Mas ele meio que filosofou um pouco aqui, né? Eu senti como que ele decorou um pouco a palavra. Eu vou tentar trazer aqui para os senhores o meu pensamento, a minha interpretação. E a minha interpretação lendo esse texto é tentar trazer um pouco mais seco, um pouco mais racional, cortar um pouco mais essas palavras bonitas e decoração que o comentário trouxe, muito bem colocados naturalmente, mas deixa eu tentar extrair a parte mais seca. Ele está dizendo assim, que Deus abandonou a natureza, a resposta é que Deus abandonou a natureza humana de Jesus. A gente sabe que Jesus tinha natureza humana e natureza divina. Ele diz que mesmo assim, no sentido limitado, não abandonou por completo, mas essa maneira limitada foi uma maneira muito real e agonizante, ou seja, foi o suficiente para que Jesus sofresse muito com a sensação do desamparo. Interessante isso, né? O fato de Deus ter abandonado a natureza humana de Jesus, e Jesus era homem, estava sentindo dores lá na cruz, e não só dores físicas, dores emocionais, que dependendo da circunstância pode ser até pior, naturalmente. A dor da solidão, dor do desamparo, que isso perseguiu muito Jesus Cristo, perseguiu muito. A solidão perseguiu muito. Ele a todo momento dizia, eu não estou só porque o Pai está comigo, eu não estou só porque o Pai está comigo. Então ele se sentia só, mesmo no meio de tanta multidão, de tanta gente seguindo, ele se sentia muito só. É uma dor que muitas das vezes aparenta cercar a muitas pessoas hoje em dia também, não é, meus irmãos? Então ele disse que Jesus sentiu esse desamparo. Ok, vamos seguir o comentário de Hendrickson. Como, pois, podemos atribuir um significado razoável a essa expressão de profunda angústia? Talvez uma ilustração não seja de alguma valia, embora devamos acrescentar imediatamente que nenhuma analogia extraída das coisas que ocorrem com os seres humanos sobre a Terra poderia jamais começar a descrever com justiça a experiência única do Filho de Deus. Ele quer trazer uma ilustração para a gente, ele está dizendo que a gente não pode dar significado razoável com essas palavras de profunda angústia, apesar de que a analogia não pode interpretar corretamente o que aconteceu na cruz, mas ele quer trazer para a gente essa analogia, então tudo bem. Vamos ver essa analogia. Digamos que aqui há uma criança que se encontra muito enferma. Ela é ainda muito tenra para entender, tenra novinha, né? Pequenininha. Para entender porque precisa ser levada para o hospital, e especialmente porque enquanto estiver ali no hospital, possivelmente na unidade de tratamentos intensivos, seus pais não poderão estar sempre com ela. Seus pais a amam tanto como antes, mas poderá haver momentos em que a criança careça tanto da presença de seu pai e sua mãe, que experimente profunda angústia. Assim também se dá com o mediador. A sua alma se esforça por voar para o seio daquele que invoca como Deus meu, mas seu Deus não lhe responde.
Não é precisamente essa forma em que se interpreta o grito de agonia no contexto do Salmo 22? Note bem, e aqui ele está citando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite não tenho sossego. Ele trouxe aqui essa comparação, como uma criança que vai ao hospital, e por um momento pai e mãe precisam deixar a criança no hospital. Não significa que não amem, não significa que não abandonem. Mas naquele momento, naquela circunstância, os pais não podem estar com a criança e a criança precisando do pai e da mãe lá dentro sem entender. Ele disse que a criança era tenra e não entendia porque estava ali. Pode se sentir abandonado ou desamparado pelos pais. Foi o exemplo que ele trouxe aqui, né? E aí ele fecha essa parte daqui, a última parte que a gente vai estar lendo desse comentário de Hendriksen, meus irmãos, que diz assim: para o sofredor de alma hipersensível, está falando de Jesus, esse terrível isolamento deve ter sido deveras agonizante, e isso ainda mais diante do fato de que apenas umas horas antes dissera a seus discípulos: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Está lá em João 16, 32. E pouco depois acrescenta em sua comovente e bela oração sacerdotal: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E agora o Pai não lhe responde, senão que o deixa nas mãos de seus adversários. Meus irmãos, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo assim, que isso foi muito agonizante, e diante do fato de que Jesus estava sempre tendo o Pai como referência. Olha o que ele disse: eis que a hora é chegada em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixarei só. Ele falou isso para os discípulos, quando Jesus ia ser raptado pelos inimigos. Os discípulos todos iam correr. Então, quando todo mundo corresse, Jesus ia estar só. Mas o amparo de Jesus sempre é o fato de que ele não está só, mas com o Pai. Aí ele disse: contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Ou seja, a última esperança de Jesus sempre era o Pai. Jesus nunca estaria só. E ele também disse: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que estive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo, eu estava junto de ti e eu tinha glória. Eu tinha glória contigo junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, meus irmãos, essa passagem aqui em João 17, que é a oração sacerdotal de Cristo, João 14, 15, 16 e 17, o que está escrito nesses capítulos de João, só está escrito em João, nos evangelhos, não tem nos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas. Capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, crer em Deus, crer também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar, irei, preparei. Aí começa um sermão de Jesus para os discípulos que ele estende do 14, 15 e 16. Esse sermão, esse discurso é chamado discurso de adeus ou discurso de despedida por muita gente, porque é o último discurso que Jesus vai fazer para os seus discípulos. Então, em 14, 15 e 16 é o discurso de adeus ou discurso de despedida, e dentro desse discurso ele entra o capítulo 17 fazendo uma oração dentro desse discurso. Então, o capítulo 17 é chamado de oração sacerdotal de Cristo. Muito interessante saber disso, tá? Então, essa passagem que a gente leu estava no João 17,15, ou seja, estava dentro da oração sacerdotal de Jesus. Isso aqui, olha. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que é que Hendriksen, aqui, meus irmãos, está tentando dizer nessa parte desse comentário? Ele está dizendo assim, que Jesus sempre teve o amparo do Pai. Ele sempre se sentia só, mas a saída dele, a válvula de escape dele era o fato de que o Pai estava com ele. Aí ele entra aqui no comentário: e agora o Pai não lhe responde, senão que o deixa na mão dos seus adversários. Então ele está dizendo que o Pai agora não respondeu, deixou na mão dos adversários. Então Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aí Jesus, como é que a gente pode dizer? Abriu o coração, né? Rasgou o coração ali na cruz, sentiu a solidão, sentiu que o Pai não respondeu, se sentiu sozinho diante de todos aqueles homens maus, de todo aquele escárnio, diante dos seus inimigos, diante das dores físicas e diante das dores emocionais, as dores da alma. E aí Jesus trouxe aquele bramido. Olha o que ele disse:
Se Deus, isso aqui é para concluir esse comentário de Hendricks, tá, meus irmãos? Se Deus e Pai não teria desamparado, seu Deus e Pai, não teria desamparado nas mãos de seus algozes, pessoas ruins, se não fosse necessário. Mas era necessário para que pudesse suportar a plenitude do castigo devido aos pecados de seu povo. Então, Hendrickson conclui o seu comentário, meus irmãos, dizendo que sim, houve desamparo do Senhor Deus o Pai para com Jesus na cruz. E ele diz que esse desamparo foi necessário. Porque era necessário para que Jesus pudesse suportar a plenitude do castigo devido aos pecados do seu povo. Ou seja, de acordo com a explicação dele, não era a gente para estar na cruz, Jesus não pagou o preço dos nossos pecados, como a gente já viu em Isaías 53, era para que eu estivesse naquela cruz. Então eu mereço e merecia ter sido desamparado. Se Jesus estava pagando por meus pecados, é o que esse comentário quer dizer, tá, meus irmãos? Então, foi necessário que ele fosse abandonado ou desamparado por Deus, para que ele sofresse de forma completa, na plenitude, o castigo pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa é a explicação que a gente vê até agora em Hendrickson, que foi o maior comentário, na verdade, que a gente vai ler, tratando a respeito disso. Já foi muito esclarecedor. Só esse comentário de Hendrickson já poderia fazer a gente estar com a nossa aula quase completa. Tá? A parte de Eli e de Eloí já está bem explicada. Essa parte do desamparo, ele trouxe essa posição, a gente entendeu o motivo. Mas vamos para alguns outros comentários para ver a posição que ele traz do desamparo ou não. Eli ou Eloí a gente já tratou a respeito, mas a do desamparo a gente trata. A gente está agora em Champlin. Comentário poderoso, né, meus irmãos? Poderoso. Quem conhece Champlin sabe o quanto ele é poderoso. Champlin e Hendrickson, assim como Kistemaker, são alguns dos mais completos que nós temos hoje. 27h46. Cerca da hora nona, é às 3 da tarde, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema, ou lama, ele coloquei aqui na outra versão, sabactani, isto é, Deus meu, porque desamparaste. Eli, Eli, lema, sabactani. Os manuscritos antigos diferiam dessas palavras de forma transliterada. Aí ele vai falar aqui, Champlin vai começar a falar sobre a diferença entre Eli e Eloí. Tá aqui, meus irmãos, caso alguém deseje ler, pode ler. Estou levantando para os senhores. Mas eu não vou ler isso aqui com os senhores, tá? Porque a gente já leu Eli e Eloí, e pelo que a gente leu, ao meu ver, já foi suficiente para que a gente pudesse entender as suas diferenças. Mas se alguém quiser ler um pouco a mais, tá aqui na tela, tá aqui também a página que se encontra aqui em Champlin, para alguém que desejar ler, tá? Então ele sai falando e explicando isso aí. Aqui mais embaixo, meus irmãos, olha o que ele disse. Muita discussão se tem centralizado em volta do sentido desse clamor. É o que a gente acabou de ver em Hendrickson e agora tem interesse em ver aqui também Champlin. E desamparo. Naquele ponto, após aquelas horas de trevas, Jesus sentiu mais agudamente o seu horrendo estado de separação de Deus. Sim, nós vimos isso. Porquanto suportava os pecados do mundo e se identificou perfeitamente com o pecador que está separado de Deus. Foi o que nós vimos, inclusive vimos isso também agora em Hendrickson. Alguns intérpretes acreditam que Deus abandonou Jesus naquele momento, sendo ele o representante dos homens pecaminosos. Sim. Inclusive, o que Champlin está dizendo de alguns intérpretes foi o que a gente acabou de ver do comentário de Hendrickson. Essa também foi o ponto de vista do comentário que a gente acabou de ler. Agora Champlin diz assim, meus irmãos, porém, parece mais provável que tenha ocorrido exatamente o contrário. Então Champlin está dizendo o contrário aqui de Hendrickson, ao nosso ver. Vamos ver, vamos prestar atenção nisso que ele está dizendo aqui agora. Deus não abandonou a Jesus, porquanto naquele momento, como em todos os momentos em que esteve na cruz, quando Jesus expressou seu grito de total desolação, Deus aceitou não somente a ele, mas também a toda a humanidade em sua pessoa, pois tão grande é o seu valor como homem representativo, que mediante identificação com ele somos aceitos nele. Por isso mesmo é que Salmo 22, a gente já leu esse salmo, de onde se deriva essa declaração, termina com a nota de triunfo e não de desespero ou de derrota.
Vamos continuar lendo para comentar de uma vez só. Diríamos, portanto, que a pessoa de Cristo é tão grande que o abandono de sua pessoa por parte de Deus Pai era simplesmente uma impossibilidade, meus irmãos. Vamos lá. Vamos trazer daqui para cá. Champlin, outro comentário poderoso. É muito técnico, extremamente técnico. Mas eu tive a ligeira impressão que aquele também, do mesmo jeito que Hendrickson, isso é raro acontecer nos dois. Mas eu tive a impressão aqui que ele também falou, a gente entendeu, mas ele acabou adornando um pouco mais as palavras, né? De tão completo que eles são, eles adornaram um pouco mais as palavras. Vamos tentar mais uma vez extrair o que, é que ele está querendo dizer de maneira mais singela, mais... Não vou dizer mais racional, vou dizer mais simples, mais objetiva, tá? Ele está dizendo que naquele momento, quando Jesus falou o grito, Deus meu, por que me desamparaste? Aí Deus aceitou. Deus entendeu, Deus ouviu Jesus. E aí ele não só ouviu Jesus, quanto ouviu toda a humanidade que Jesus estava representando. E ele falou palavras bonitas aqui, como o grande valor, o homem representativo, mediante identificação com ele, somos aceitos nele, tal, tal, tal. E ele disse aqui que Salmo 22, quando ele fala essa declaração, ele não termina com tristeza, com desespero, com derrota, mas sim com triunfo. Então não faz sentido para Champlin aqui Deus ter desamparado Jesus na cruz. E ele conclui dizendo bem assim, olha, isso é interessante, meus irmãos, que a gente está vendo. Diríamos, portanto, que a pessoa de Cristo é tão grande que o abandono de sua pessoa da parte de Deus, por parte de Deus, era simplesmente uma impossibilidade. Agora discordou geral do comentário anterior que a gente viu. É dois titãs aqui, né? Dois titãs. Naquele momento, todavia, Deus teve de aceitar todos os homens em sua pessoa, e o valor de Cristo é tão grande que isso se tornou possível, realmente se tornou realidade. Aí ele vai seguir o comentário aqui, mas até aqui a gente já vê o seguinte. Enquanto o Hendrickson disse que sim, era necessário que Cristo fosse desamparado na cruz por Deus, porque ele precisava sofrer o que a gente sofreu, de forma plena, e faz sentido. Champlin também traz um pensamento, só que o pensamento oposto, né? Ele diz que tem gente que pensa daquele jeito, mas que é uma impossibilidade que Deus abandone Cristo na cruz. Então, naquele momento que Jesus fala aquilo ali, ele aceita a fala de Jesus e ele recebe as falas de Jesus. Então, ele é tão grande que o abandono da sua pessoa da parte de Deus, por parte de Deus, era uma impossibilidade. Como é que ele poderia abandonar alguém tão grande como Jesus na cruz? Meus irmãos, Champlin de um lado e do outro lado Hendrickson e Kistemacher. A impressão que eu tenho é que Champlin tem um caráter um pouco mais de linha pentecostal, a impressão que eu tenho. Já vi passagens dele que não é assim, mas a impressão é que em sua maioria é assim. A impressão que eu tenho é que Hendrickson e Kistemacher tem uma pegada, uma linha um pouco mais reformada, histórica. Já vi passagens que também não entram nesse viés. Mas o fato é que Champlin de um lado e do outro lado Hendrickson e Kistemacher são alguns dos maiores comentários bíblicos que nós temos hoje em dia, né? Dentre outros vários bons também. E eles agora estão sendo antagônicos entre si, eles estão apresentando linhas diferentes. Isso é bom. Isso é bom porque enriquece a gente. Ah, professor, mas a Bíblia pode se contradizer? Isso não é Bíblia, meus irmãos. Bíblia é verdade absoluta, indiscutível. Aqui são comentários bíblicos, interpretações bíblicas que os homens trazem, a partir de estudos que eles fazem a respeito da palavra de Deus. E agora ambos estão tratando sobre essa questão do desamparo. E aí a gente traz de maneira limpa esse estudo para a gente. O nosso objetivo não é trazer um estudo de maneira viciada, é a gente chegar aqui, colocar em xeque e trazer os comentários bíblicos e ver o que eles têm a dizer para a gente, de maneira neutra. Esse é o nosso objetivo. E isso é bom. Olha a vantagem que a gente teve agora. A gente viu um dizendo uma coisa, viu o outro dizendo outra coisa ao contrário. Né? Ao contrário. Essa é a vantagem do estudo de maneira neutra, para que cada um da gente vá tirando as nossas interpretações. Alguns dos senhores devem estar pensando agora, eu realmente acredito que Champlin aqui faz mais sentido. Ao meu ver, eu acredito que Champlin faz mais sentido por causa disso, por causa daquilo. Já outros podem estar dizendo, não, é interessante o que Champlin falou, mas eu ainda prefiro ficar com o que Hendrickson falou no comentário anterior por conta disso. Benção. Não é questão doutrinária,
Isso não vai fazer diferença na salvação, está longe de fazer diferença na nossa salvação. É só um estudo bíblico de uma curiosidade que a gente trouxe, e é bem interessante, e isso é bom. Isso é bom. Então, o fato da gente pensar mais por um ou mais por outro, prova de que a gente está fazendo estudo e analisando bem os fatos, graças a Deus. Então, vamos aproveitar isso aí, vamos trazer mais um comentário. São comentários menores, tá aqui o comentário bíblico Moody. É um comentário um pouco mais singelo do que Hendricks ou do que Champlin, mas aí é necessário a gente trazer outros. É interessante a gente trazer outros comentários. Uma vez que Champlin e Hendricks, agora os titãs, estão com pontos de vista diferentes entre si, né? Vamos aqui para o 46. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele diz assim, as únicas palavras da cruz registradas por Mateus e Marcos, como a gente já tinha visto. O significado pleno desse grito não pode ser penetrado. Olha, Moody, ele já foi bem objetivo, né? Ele diz, olha, não tem como a gente descobrir aqui de certeza o que ele quis dizer com isso. Mas certamente sua base não se encontra primariamente no sofrimento físico, mas no fato de que Jesus, por um momento, foi feito pecado por nós. Aí ele sai citando referências aqui, meus irmãos, olha. Segundo os Coríntios 5, 21, para dizer que Jesus foi feito pecado por nós. E ao pagar a penalidade como substituto do pecador, foi amaldiçoado por Deus, em Gálatas 3, 13. Vamos ver aqui, olha. Coríntios 5, 21, que diz bem assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha o que ele falou aqui, né? Ele foi feito pecado por nós, essa é a referência, está aqui em 2 Coríntios 5, 21. Nós temos aqui também Gálatas 3,13, que diz bem assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. É o que ele fala aqui, que ao pagar a penalidade como substituto do pecador, foi amaldiçoado por Deus, Gálatas 3,13, então ele foi feito maldição por nós. Ele também vai falar daqui a pouco outra referência, que é em Lucas, capítulo 23, versículo 46, que é a passagem que diz, Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou, foi a última palavra que Jesus falou antes de morrer para expirar, que é o que ele vai falar aqui no próximo, meus irmãos. Olha só, Deus, na qualidade de Pai, não o abandonou. Lucas 23, 46. Se ele tivesse abandonado, o que é que ele está querendo dizer? Se ele tivesse abandonado, ele não teria dito, Deus meu, o Pai, perdão, meus irmãos, não teria dito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque o Pai não estaria mais lá para recebê-lo. É o que Moody está dizendo. Ele disse, na qualidade de Pai não abandonou, mas na qualidade de juiz, tinha de separar-se dele para que experimentasse a morte espiritual no lugar do homem pecador. Olha, que interessante, né, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos já acabando nossa aula já de hoje. Moody traz para a gente aqui uma espécie de equilíbrio entre as visões de Hendrickson e de Champlin. Ele diz que na qualidade de pai, Deus não abandonou, não fazia sentido ele abandonar, sendo que depois ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. Mas na qualidade de juiz de toda a terra, ele tinha sim que se separar, porque Jesus precisava ter em sua plenitude a sensação do pecador e pagar os preços dos pecadores, conforme tinha dito Hendrickson. Então ele faz uma espécie de equilíbrio, né? Muito interessante, eu particularmente gostei dessa interpretação de Moody. Vê como ele é bem mais curto, né? Só um parágrafo, mas esse parágrafo, nessa aula de hoje, nessa explicação de hoje para esse conteúdo, eu tive a impressão de que foi um parágrafo bem mais curto, mas de certa forma mais completo. E a gente fecha com o último comentário, aqui, meus irmãos, que é o comentário Loyola. Esse aqui, meus irmãos, de Diane Bergante e Robert J. Carries. Comentário bíblico das edições Loyola é um comentário bíblico católico, da linha católica, tá, meus irmãos? Essa é uma linha católica das edições Loyola. Aí a gente trouxe aqui para contribuir também. Os demais comentários que a gente viu são todos da linha protestante, então trazemos também um comentário de linha de visão católica. Ele diz bem assim, o uso do Salmo 22 por Jesus na cruz, a gente já leu, versículo 46, não exclui uma experiência de sofrimento intenso.
Ou seja, o fato de que o salmo está escrito lá não significa dizer que Jesus só repetiu mecanicamente. Jesus sofreu muito, falou aquele salmo no momento de sofrimento. De fato, as palavras do salmo expressam da maneira mais apropriada seus sentimentos de abandono e sua subsequente reafirmação de absoluta confiança no Pai. O que é que ele aparenta dizer aqui, meus irmãos? Ele está querendo dizer assim, as palavras que Jesus falou mostram de maneira apropriada o sentimento que Jesus teve de abandono e sua subsequente afirmação de absoluta confiança no Pai. Então ele está enfatizando aqui para a gente o fato de que Jesus se sentiu abandonado, ele está colocando pauta, atenção maior, no fato de Jesus ter se sentido abandonado. E depois ele reafirmou que confiava no Pai, até porque ele entregou o Espírito na mão do Pai, né? Então ele está trazendo a força da situação para o sentimento que Jesus teve. Interessante o que esse comentário quer dizer. É como se o fato de ter abandonado não fosse colocado um pouco de lado e fosse trazido à tona o que Jesus precisou sentir na cruz. Vamos imaginar que, independente de Deus tê-lo abandonado ou não tê-lo abandonado, Jesus se sentiu abandonado. Então ele teve a sensação do abandono na cruz. E ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Então ele se sentiu abandonado. Então, se era para que Jesus tivesse esse sentimento do desamparo como uma forma de pagar por nossos pecados, esse sentimento foi expresso. Então é interessante isso que esse comentário traz para a gente. Mesmo assim, Jesus confiou no Pai, mesmo tendo falado isso, tendo clamado isso, tendo externado esse sentimento de dor. Ele confiou, teve uma subsequente reafirmação de absoluta confiança no Pai e entregou o Espírito nas mãos do próprio Pai, meus irmãos. Interessante esse comentário bíblico. Voltando aqui mais uma vez para o comentário de Moody. A gente... Talvez esses dois comentários, né? O comentário de Loyola, o comentário da versão católica com o comentário Moody. Eu encerraria a nossa aula de hoje dizendo que talvez, meus irmãos, a gente não teve nessa pesquisa, que foi limitada naturalmente, apenas uma aula de menos de 1 hora aqui, diferente de uma pesquisa científica, acadêmica, para produção de artigo, algo do tipo com mais profundidade e outro nível. Mas nesse estudo que a gente teve, talvez a gente não tenha conseguido sair daqui com uma expressão clara, uma resposta clara para saber se Deus abandonou Jesus ou Deus não abandonou Jesus. Mas eu acho, e na verdade eu acho até isso bom. Até isso bom. Quando a gente afirma alguma coisa de maneira muito clara, que 100% é de certeza isso, nós vemos alguns irmãos afirmando, principalmente daquelas linhas de disputas protestantes, né? Não, de certeza é 100% isso. Não, você está errado, meu irmão. De 100% de certeza é aquilo. Então, a gente estranha logo. Resultado, conclusão da nossa aula de hoje, meus irmãos. A gente viu comentário forte como o Hendrickson dizendo que sim, ele foi abandonado, precisava ser abandonado para pagar os nossos pecados de maneira plena. Aí a gente viu outro titã de comentário bíblico como Champlin dizendo não, isso aí era uma impossibilidade, não tem como Deus abandonar Jesus na dimensão que Jesus era. É impossibilidade. Jesus clamou e Deus atendeu o clamor de Jesus na hora. Não só dele, como de todos a que ele estava representando. E aí ficou uma divergência clara pra gente. Depois a gente trouxe mais dois, que foi esse de Moody e o comentário Loyola. Loyola, ele trouxe o foco mais para o que Jesus sentiu, né? Independente, ele não disse essas palavras independente de ter abandonado ou não, mas a gente pode, juntando os comentários, pensar dessa maneira. Independente de se dizer que Deus abandonou ou que Deus não abandonou Jesus, o que importa é que ele sentiu a sensação, ele sentiu o desamparo. Ele se sentiu abandonado e ele disse, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele teve essa sensação e se o intuito da punição fosse ter essa sensação, ele foi punido. Ele teve. Ele pode ter pagado por isso. É interessante esse comentário. Mesmo assim, ele confiou no Senhor de forma plena e absoluta. Ele reafirmou essa confiança no Pai, né? Tanto é que ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. E a gente fecha com essa passagem que a gente leu de
Moody, né, que eu acho que pode ser uma conclusão bem interessante para a gente, que foi uma espécie de equilíbrio entre as duas visões. Eu gostei muito do que o comentário do Loyola falou, o comentário católico falou. Eu achei muito interessante. E a gente fecha com isso aqui dizendo que Deus não abandonou na qualidade de pai, ele estava sempre lá, o Espírito foi entregue nas mãos dele, mas na qualidade de juiz de toda a humanidade, ele tinha que abandonar para que Jesus tivesse o lugar do homem pecador. Com isso, meus irmãos, esse estudo nosso fica feito, cada um de nós podemos tirar agora as nossas conclusões e interpretações. Os senhores têm a fonte, quem desejar pode fazer pesquisa mais profunda, pesquisa acadêmica, mas o objetivo dessa nossa aula, ao meu ver, foi atingido porque foi alcançado, um objetivo alcançado porque o nosso objetivo era a gente entender o que estava sendo escrito nos evangelhos de Mateus e Marcos, da palavra Eli e Eloi a gente viu, e também a gente tratar um pouco mais, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre essa questão do desamparo, debater um pouco mais sobre essas duas linhas que dizem se ele foi ou se ele não foi desamparado, e isso a gente conseguiu sim, ao meu ver, alcançar. Então, meus irmãos, na próxima aula a gente vai continuar a parte da história de Jesus. Nós nos vemos na próxima aula, Jesus assim permita. Até lá.